Bom dia! Então, esse é o primeiro dia no curso do CRISPR-Cas9, o que é e como usar. E eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco como o curso funciona e também introduzir vocês alguns conceitos que vão ser necessários para os próximos 2 dias do curso, tá? Então, é a primeira vez que a gente faz nesse modo remoto, vamos ver se funciona. Uma das coisas nós fizemos um site do curso, esse é o site, nós vamos depositar os PDFs das aulas lá, então vocês vão ter acesso aos slides para poder rever com calma mais para frente. Também vamos depositar alguns exercícios ou dados que o Felipe e o César vão utilizar para as práticas deles, e lista de referências também. Então, esse site aqui é administrado pela gente pode até deixar um pouquinho mais de tempo além do congresso, se vocês acharem que for necessário. Então, isso pode ser negociado. Então, essa é a equipe que vai dar aula nesse curso aqui. Meu nome é Irene, o Felipe vai dar aula amanhã para vocês, ele é pós-doutorando na USP, e o César, que é jovem pesquisador na USP também. Então, cada um de nós vai tratar de um assunto teórico diferente, e uns 15, 20 minutos depois de vocês assistirem, nós estaremos, na verdade, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas o período todo. Mas o Felipe e o César gostariam de fazer alguns exercícios, algumas práticas live com vocês, tá? Que isso vai ser inclusive, anunciado no site direitinho, como é que vai ser o esquema, e a gente vai ajustando de acordo com o formos indo. Todos nós três somos do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento do ICB da USP, em São Paulo, tá? E é nosso prazer poder compartilhar nossa experiência sobre esse sistema de edição genômica. Então, em primeiro ponto, como eu disse, essa minha aula, eu não vou falar de como faz para usar, e eu não vou falar como é que os aspectos práticos de como usar no contexto de biologia celular vão ser abordados pelo Felipe e pelo César. Eu estou aqui para dar para vocês o background necessário para vocês poderem acompanhar as aulas deles. Então, né, estamos supondo que a população que se inscreveu para esse curso tem formação de níveis diversos. Então, estamos querendo deixar todo mundo na mesma página, tá? E quem já sabe esses conceitos tem um pouquinho mais de paciência, ou, se a plataforma permitir, dá aquela puladinha no vídeo, não sei. Né? Acho que todo mundo já sabe como gerenciar vídeos a essa altura do campeonato da pandemia. Então, primeiro assunto, por que tem essa polêmica? Por que quando o CRISPR-Cas9 surgiu, foi uma coisa assim tão espalhafatosa, né? Porque edição genômica, na verdade, acontece faz muito tempo, desde os anos 80, com métodos muito mais lentos, menos eficazes. Então, todo o processo de manipulação genômica e engenharia genética demorava mais. Então, o que foi que causou esse furor todo com o CRISPR-Cas9? Principalmente, ele é uma enzima que é extremamente eficaz em detectar sequências de DNA específicas. Tá? Tem erro? Tem. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e o Felipe também vai falar um pouquinho sobre off-target. E a sua atividade nativa é remover sequências, ok? Então, eu vou depois, mais para frente, vocês vão entender, porque eu botei o cachorro com uma tesoura, mas basicamente o que nós temos aqui é uma situação, é como se você tivesse um cão caçador, aquelas raças que farejam super bem, não entendo muito de cachorro, mas enfim, aquele que você dá um pedacinho de pano e ele vai lá e detecta aparece muito na televisão, ele detecta aquele rastro e encontra a pessoa que estava usando aquela roupa, sei lá, um mês atrás, essas coisas que acontecem. É isso que o CRISPR faz. E ele, sendo uma enzima, ele, além de detectar, ele também, a sua atividade nativa é remover sequências. Tudo isso pode ser manipulado para o propósito dependendo da aplicação que se quer. Então, hoje em dia, a gente tem muitas variações da enzima, basicamente, quase não tem limite das aplicações que pode ser feita. Eu acho que para quem não pensa o tempo todo em genoma, em genética, em genes, é meio difícil conseguir entender a importância dessa de detectar. Então, por exemplo, estou te dando aqui um desafio. Vocês estão vendo o quadro com números, eu quero que vocês encontrem 8, não em 10 segundos, em 3. 1, 2, 3. Acharam? Não. Ou sim, talvez, não sei, depende. Enfim, imagine que a enzima tem que fazer isso procurando em 3 bilhões de nucleotídeos. Então, em vez de ter 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, quantos que eu tenho aqui, acho que 50 números, em vez disso, eu tenho 3 bilhões de números, e eu tenho que achar um número específico. Isso é o poder dessa enzima. Ela consegue encontrar em 3 bilhões de nucleotídeos, que equivale a 3 bilhões de pares de base,
exatamente o trecho específico que você quer editar, e de uma forma bastante rápida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico dessa enzima, e principalmente agora que ganhou o Prêmio Nobel, né, no ano de 2020, como que foi descoberto? Então, ele foi descoberto, na verdade, e eu acho que aqui vale falar que é um fruto de pesquisa básica, totalmente básica. Nós estamos falando de fagos, ou seja, vírus que atacam bactérias, e como que a bactéria reage a isso. Como você sabe, bactérias são seres unicelulares, né? Não tem um sistema imune da forma que a gente conhece, humoral, com múltiplas células, mas eles têm a sua própria forma de defesa contra esses vírus, tá? Então, isso foi descoberto. Então, o CRISPR, ele é uma sigla para Cluster Regular Interspace Short Palindromic Repeats. Então, esse nome enorme ficou como CRISPR. Cluster em grupos, né? Então, repetições palindrômicas curtas, né? Com espaço e de forma regular. Então, o que foi que eles acharam do genoma da bactéria? Eles descobriram que tinha essas repetições regulares, seguidas de regiões variáveis. O que acontecia? Que era uma biblioteca de pedaços de vírus que essa bactéria já viu antes. Então, toda vez que tem uma invasão bacteriana, uma invasão viral, em que essa bactéria sobrevivia, ela pegava um pedacinho desse vírus e guardava aqui, o pedacinho do DNA desse vírus, e guardava nesse cluster. E aí ela usava esse pedacinho como molde para poder fazer um sistema que, quando da próxima vez aparecer essa bactéria de novo, ela conseguia sintetizar um elemento complementar que, acoplada à enzima Cas9, reconhecia o DNA desse vírus e digeria o DNA desse vírus. Então, era como se fosse uma biblioteca mesmo, de pedacinhos curtos, virais, que eram utilizados para a enzima Cas9. Então, a enzima era a mesma, mas ela, pegando trechos diferentes do genoma, ela reconheceria DNAs de vírus diferentes e conseguiria digerir DNA de vírus diferentes. Então, nasceu de pesquisa básica, né, em cima de microbiologia. Bom, vamos ver um pouquinho. Então, acho que o pulo do gato foi as pessoas entenderem que isso aqui poderia ser uma ferramenta para edição genômica. Já que a bactéria usa isso para digerir o ácido nucleico, eu acho que o Chance aí é super debatido quem foi que realmente era a pessoa que deveria ser reconhecida por isso. No final das contas, foram as pesquisadoras teve uma polêmica entre as pesquisadoras da Califórnia e o pesquisador da Costa Oeste, no White Institute, que estava aplicando isso em células eucarióticas, sobre quem deveria levar as honras, né? No final, ganhou quem estava fazendo pesquisa básica. Mas vamos dar uma olhadinha com mais cuidado sobre nesse sistema das bactérias, para entender como funciona, porque foi isso que foi translocado como ferramenta de engenharia genética. Então, nós temos aqui o repetidor e nós temos as sequências únicas, certo? Que vão gerar dois tipos de RNA na bactéria. Veja bem, eu estou falando ainda da bactéria. Então, essas variáveis, o cRNA é o CRISPR-RNA, essas corzinhas diferentes que vieram de vírus diferentes, elas vão identificar a sequência-alvo. Então, obviamente, elas variam porque cada vírus vai ter uma sequência genética diferente, né? Essa parte aqui, o tracer RNA, Transactivating CRISPR RNA, é uma parte constante. Então, essas pretas que está aqui, ela vai ser também formada, ela também forma um RNA, e ela tem uma função estrutural constante, tá? Então, para a enzima Cas9 funcionar, ela precisa funcionar sempre em conjunção com uma sequência RNA variável, que identifica o alvo, e uma sequência RNA constante, que ajuda a estruturar todo esse conjunto. Então, o Transactivated CRISPR-RNA, ele se liga a uma parte do CRISPR-RNA para mantê-lo disponível e também prendê-lo na enzima Cas9. Esse conjunto todo é o conjunto que agora nós comumente chamamos de CRISPR. Hoje em dia, na verdade, está praticamente sendo utilizado de forma igual ao CRISPR-Cas9, né? Mas o CRISPR é esse sistema completo, tá? Então, eu acho que a sacada, diria, realmente o pulo do gato, foi quando chegaram à conclusão, falou, olha,
ok, isso pode ser usado para fazer edição genômica, mas como isso é constante, isso aqui é variável, nós podemos, será que dá certo se juntarmos isso tudo numa molécula só, em vez de ficar nessa coisa de duas moléculas, que transcrever duas moléculas e conjugá-las no sistema de cultura de células ou no sistema mais artificial, um pouco mais complicado. Então, o que fizeram foi juntar o cRNA, o CRISPR-RNA, com o tracer RNA para virar uma molécula só. Então, é esse o sistema que existe em plasmídeos. Essa parte amarela é a parte variável. Aqui tem o segmento de conexão, que foi artificialmente bolado. Desculpa, o segmento de conexão é aqui. E aqui você tem a parte em que ele anela o tracer RNA, virou uma molécula só. Então, no plasmídio, ou quando você vai fazer seu RNA guia para direcionar a enzima para o local genômico que você quer, a única coisa que você tem que mexer é essa sequência aqui. Ou seja, clone-se essa sequência aqui, num plasmídio, logo antes dessa parte constante. O resultado vai ser que gera um RNA guia completo com a região variável e com a região estrutural. Isso tudo virou uma molécula só, que fez que o sistema ficasse bem mais eficaz, porque quando tinha duas moléculas, você sempre tinha aquela dúvida, né, se você está expressando uma molécula em níveis suficientes ou não. Dessa forma, você garante que os dois vão estar sempre juntos e prontos para atuar, ok? Bom, então, nesse caso, o usuário que vai usar, então, não a pessoa que pesquisa isso como sistema bacteriano, mas o usuário que vai utilizar isso como uma ferramenta, a única preocupação que ele tem é de pegar esse CRISPR-RNA e desenhar o CRISPR-RNA de forma que ele seja específico para o sítio onde quer ser editado. Então, isso aqui, essa parte de 20 nucleotídeos é onde precisa ser trabalhado. O restante é tudo constante, o que torna um sistema muito prático e fácil de ser desenhado. Então, quais são as condições, né? Porque tudo tem certas condições. O CRISPR-RNA, ele não pode ser também em qualquer ponto. Ele tem umas certas condições, porque a enzima tem essas condições. Então, a sequência que é desenhada do CRISPR-RNA, ela tem que estar perto de um sítio PAN, basicamente um G duplo, ok? Um nucleotídeo e um G duplo. Isso chama-se um sítio PAN, que é um pré-requisito. Então, tem certas limitações? Tem. Esse sítio PAN é o sítio PAN do Cas9 nativo, nativo não, o primeiro que foi encontrado. Existe agora outros Cas9 que têm outras restrições que o PAN é diferente. Então, digamos que diz, olha, eu quero editar exatamente o nucleotídeo 21 desse gene. E perto dele não tem o sítio PAN, NGG, você pode procurar uma outra Cas9 de uma outra espécie de bactéria que tem um outro sítio PAN que esteja próximo do sítio onde você quer editar. Tá? Então, essas restrições já estão um pouco menos restritivas, simplesmente porque agora nós temos um painel de enzimas disponível maior do que na época que foi descoberto. Mas esse aqui é o original, NGG. Então, o sítio PAN tem que estar próximo da região que tem que ser editada, ok? Como disse, dá para contornar isso, e o Felipe provavelmente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também o seu cRNA, ele tem que ser específico. Você não pode pegar uma região de RNA de 20 nucleotídeos que esteja repetido em outra região, porque aí você vai editar a região que você não quer. E aí eu volto para aquela analogia do cachorro, né? Imagine que isso aqui, o Cas9, seja o seu cão farejador, certo? O que você está dando para ele, o cRNA, basicamente é uma meia, né? Uma meia do bandido. Olha, isso aqui foi meia do bandido, vá lá e encontra esse bandido no meio desse monte de gente, dessa multidão. Então, é isso que ele vai fazer, ok? Agora, se você chegar e dar para ele uma meia que foi usada pelo bandido e pelo irmão gêmeo dele também, digamos assim, é muito possível que o cachorro, em vez de pegar o bandido, vai pegar o irmão gêmeo que não tinha nada a ver com a história, certo? Então, você tem que ser muito específico na forma, na dica que você vai dar para a enzima correr atrás da sequência que você quer, ok? Então, off-target é basicamente isso, quando o cachorro encontra o indivíduo errado. Acontece, né? Inclusive com o cachorro. E se vamos mais 20 nucleotídeos é suficiente? Olha só, vamos fazer as contas aqui. O tamanho do genoma humano, como eu disse, é 3 bilhões de pares de base, são 3 bilhões de letrinhas. Se você pensar na probabilidade de gerar uma sequência específica de 20 pares de base
encontrar ela novamente é 1 em 10 a 12, ou seja, seria, né, 2 elevado a 20, desculpa, 4 elevado a 20. E isso, ou seja, a probabilidade de você ter a mesma sequência de 20 pares de base, uma outra região do genoma, matematicamente dizendo, não vai acontecer, porque essa probabilidade aleatória ultrapassa o tamanho do genoma. Mas, aí eles dizem, bom, então não tem problema de off-target. Tem, porque como todo sistema biológico, primeiro, o genoma não é uma combinação aleatória de nucleotídeos, existem repeats. Então, existem sequências que são encontradas repetidamente no genoma, de propósito, provavelmente. Algumas vezes a gente sabe a razão, às vezes outras não. Então, nesse caso, você tem que tomar muito, de qualquer forma, tem que checar para ver se o sítio que você desenhou, né, a dica que você deu para o Cas9, que você desenhou, não é um repeat que é encontrado, sei lá, em 5 lugares diferentes do genoma, tá? Isso é um ponto. A outra coisa é que sendo um sistema biológico, a enzima tem certa plasticidade. Às vezes, ela diz, ela um pouco assim, né? Não, tá mais ou menos, não vou ter de 20, isso aqui tem, sei lá, tem 18 nucleotídeos que são iguais. Tá valendo, dá uma arredondada e eu vou cortar aqui mesmo. Então, ela não é super estringente, se tirou, só vou cortar numa região, vocês vão ver daqui a pouco falar da atividade enzimática dela, onde você tem 100% de match. Não é isso. Então, ela tem aquela plasticidade, e aí, nesse caso, no caso das bactérias, essa plasticidade é boa, porque vírus, muitas vezes, mutagenizam, como nós estamos vendo agora com o Covid, e você tem variações no nucleotídeo, e você tem um sistema biológico que é um pouquinho mais plástico, garante que a bactéria vai conseguir eliminar o DNA daquele vírus invasor, mesmo que ele tenha sofrido mutações. No caso de quem está trabalhando em biologia celular, você não quer que ele faça isso, mas vai fazer o quê? A natureza é assim mesmo. Então, vamos ter que simplesmente aceitar. E também, como eu disse, a probabilidade de você encontrar o duplo GG, fazendo a mesma conta aleatória, é um duplo GG em 42 bases, certo? 4 elevado a 4, não, aqui nesse caso eu não tenho, eu fiz uma conta de probabilística sem, não precisava fazer a permutação, ok? Então, essas condições dá para trabalhar, matematicamente dá para trabalhar e biologicamente também, ok? O que acontece uma vez que a enzima tenha, né? Então, o cachorro foi lá, pegou a sua meta, né? Fez um sniff, né? Aquela farejada, encontrou o seu bandido, ou o seu alvo, sei lá o que for. Nesse caso, o cachorro morde. Então, ele dá uma dentada no DNA de cima, dá uma dentada no DNA de trás e faz um corte duplo. Então, novamente, isso aqui é atividade enzimática, o Cas9 original, certo? Então, ele corta e isso a gente chama de double strand break, tá? Então, nessa região complementar, ele vai cortar um pouquinho depois do PAN, a atividade enzimática é aqui, ok? Então, rapidamente, é isso como funciona o sistema. Voltando àquela ideia de que a enzima, basicamente, é como se fosse um cachorro, e tem um faro muito bom, você agora tem aberto para você um painel de possibilidades explorando essa capacidade de farejar do cachorro. Então, eu encontrei aqui alguns, né, fotos de cachorro fazendo. Então, você pode fazer com o cachorro marque regiões, eu vou dar um exemplo. Você pode fazer com que ele leve proteínas para essas regiões, vocês vão ver um exemplo disso na minha aula ainda, e depois o Cezinha vai falar mais. Enfim, várias coisas você pode fazer o cachorro, contanto que o cachorro seja bem treinado. Quais são os exemplos de algumas das aplicações? E isso aqui, na verdade, é uma lista muito básica. Hoje em dia, nós temos uma expansão, isso aqui é de 2014, eu peguei, porque gostei da imagem, mas temos muito mais aplicações possíveis. Então, o mais comum que vocês ouvem falar é de indel, ou seja, remoção de nucleotídeo para fazer com que aquela proteína seja truncada ou não seja expressada, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, comparando com o RNAi. Você pode inserir ou substituir, também vou falar sobre isso hoje, fazer uma deleção, rearranjo genômico, isso aqui é tudo, ainda são edição genômica, trabalhando em cima do nucleotídeo.
E aí tem a segunda, que eu chamo de segunda geração de Cas9, são Cas9 que não têm atividade, então é D de deficiente, é como se você tivesse o cachorro banguela, só fareja, você puxa, você arrancou, ai gente, que horror. Digamos que seja um cachorro velho, que não tenha dentes, né? Então ele não morde, ele não tem atividade de hidrolisar o DNA, ele simplesmente só acha, mas não consegue morder. E aí, atrelado a ele, exatamente como nessa situação, você tem atrelado aos cachorros, então, né, esses cachorros banguelas, eles estão atrelados a ele, outras proteínas que podem ativar a expressão gênica, pode modificar a epigenômica, pode trazer o GFP para a região para você localizar a presença do gene nos cromossomos. Então, a quantidade de atividades que podem ser acopladas com essa função de farejamento do Cas9 são praticamente infinitas, uma variedade muito grande. Então, uma pergunta que eu ouço sempre das pessoas, então, essa é a primeira vez que eu dou o curso de CRISPR, então sempre se perguntam, comparado com o RNAi, qual a diferença? Então, o RNAi é o método favorito, né, até agora, no momento, de reduzir a expressão de certas proteínas. Só que tem um aumento dessa proteína, agora transfecta com o plasmídico RNAi e reduz a expressão desse RNA. Qual a diferença? Bom, então aqui vamos ter só o CRISPR fazendo edição na região codificante, não vamos falar das outras aplicações. Primeiro, como a edição é genômica, você não vai ter transcrição. Então, você pode eliminar completamente a transcrição porque você deletou aquela parte genômica. Tá? Ao passo que o RNAi, ele só reduz, ele reduz temporariamente, porque você, enquanto tiver RNAi, o RNA mensageiro não vai estar presente, mas uma vez o RNAi sumiu, o RNA mensageiro pode voltar a ser expresso, voltar a estar presente, né? O CRISPR também ele pode fazer proteínas truncadas, que é muito mais difícil fazer com o RNAi, muito impreciso, proteínas quiméricas que o RNAi não pode. Mas isso quer dizer, então, que o CRISPR RNAi vai ser encostado para o lixo da história? Não. O que acontece com o RNAi tem um efeito reversível. Se você remover o RNAi ou ele for embora, né, o plasmídio for embora, a célula volta ao seu estado normal. Ao passo que o CRISPR, como a adição é genômica, ela é uma modificação permanente. Então, nesse caso, muitas vezes, você está mexendo com um gene que é absolutamente essencial para a sobrevivência celular, isso pode ser um problema, pode ser letal, a célula não vai sobreviver porque ela realmente precisa, em algum momento, aquela proteína, e você não vai ter com que trabalhar. Então, por isso pode ser potencialmente letal, e o RNAi pode ser menos tóxico, né? O CRISPR, por sua natureza, o jeito que ele é desenhado, ele é mais específico, principalmente porque essa enzima, a especificidade é dada pela enzima que procura, enquanto que o RNAi é questão de hibridação do RNAi com o RNA mensageiro-alvo, e a bioquímica, né, a química da hibridação RNA-RNA dupla fita, ela é ainda mais plástica ainda do que o encontro do alvo mediado pela enzima Cas9. Então, aqui, ele é menos específico e você pode ter mais razões off-target. Então, quem já submeteu paper de RNAi deve ter ouvido falar de revisor que gostaria de ver se alguma isoforma também foi alterada ou não, se foi específico. Essa pergunta de especificidade de RNAi sempre aparece. De uma forma muito breve, comparando os passos, né, do RNAi, você pede o RNA duplex, ou você pede plasmídico RNAi, transfecta as células, né, no caso de quem trabalha com cultura celular, e depois verifica o qPCR, se o nível de pressão, ou Western blot, se o nível de pressão foi modulado no fenótipo. No caso, CRISPR envolve o processo de clonagem. Você tem que fazer o RNA guia, que é o que o Felipe vai falar com vocês na segunda aula. Tem transfecção também, porque aquilo tem que ser o RNA guia junto com todo o sistema Cas9 tem que ser transfectado, introduzido dentro das células, e o Cezinha vai falar isso no terceiro dia. E depois você tem que analisar a eficiência da edição fazendo sequenciamento genômico. Também não chega a ser uma coisa tão difícil. Eu acho que o Felipe vai falar sobre isso para vocês, como você desenha primers para ver se só que ela não é fazer o sequenciamento deep sequencing, nada disso. Você pode sequenciar só o trecho-alvo que você queria editar e ver se está tudo certo. Então, é um sequenciamento simples, onde a maior parte dos lugares tem acesso a um facility de sequenciamento, tá? Ou empresas que fazem esse serviço. Não estou falando de RNA-seq, nada disso. É só um sequenciamento simples, tá?
Então, todos esses pontos vão ser abordados nas próximas aulas. Eu vou só falar em termos, nessa parte geral, eu vou só falar um pouquinho sobre o custo do procedimento. Então, é um pouco difícil falar de um laboratório que não tem nenhuma experiência com cultura de células ou biologia molecular, porque aí não seria só o custo custo em termos de dinheiro, de capital, mas também tem a questão de recurso humano, né, de capacitação em clonagem. Mas quando nós fazemos nossos próximos CRISPRs, nosso próximo RNA guia, o preço está mais ou menos aqui. Então, uma das enzimas que é usada, ela é uma enzima bastante específica para fazer a clonagem do RNA guia, e isso tem a ver com o plasmídio, como foi formulado pelos pesquisadores que fizeram esse sistema. A enzima custa $172. O RNA guia dá para comprar aqui no Brasil, uma dupla, 2 óligos, são um pouquinho mais comprido, dá mais ou menos R$300. Plasmídio 65. Se você, o laboratório, já faz biologia molecular, você já tem os reagentes para fazer purificação de plasmídios, outras enzimas de restrição, e também lipofectamina, ou depende como você faz para transfectar suas células, aí cada um tem seu método favorito. Então, no final das contas, o CRISPR não só é uma coisa muito eficaz, mas, por exemplo, se eu fosse fazer, né, quando eu estabeleci isso no laboratório, a gente não gastou mais do que $300 para começar a fazer, tá? Então, é bastante barato, rápido, e por isso que ele fez tanto. Agora eu acho que eu respondo a pergunta, por que ele virou um método tão popular e muito utilizado. O tempo, novamente, o tempo tem a ver com a experiência que o laboratório já tem com biologia molecular ou não. Todas essas partes podem ser contratadas e terceirizadas, tá? Mas para quem faz clonagem, no momento ideal, eu acho que quem realmente faz clonagem sabe que esse momento ideal é só uma vez na vida e outra na morte, mas realmente, em termos de protocolo, eu demoraria uma semana, precisa fazer o sequenciamento para checar se você clonou o RNA guia no lugar certo e fazer a transfecção e seleção de clones. Isso aqui varia muito com o tempo que sua célula leva para crescer. Então, é muito acessível e é uma ferramenta extremamente poderosa para a biologia celular, e uma das razões que eu ofereço esse curso é exatamente conseguir tirar talvez um pouco do medo e do receio que as pessoas têm de utilizar esse sistema. Então, novamente, você não precisa fazer tudo isso, existem empresas terceirizadas que fazem isso para você, e aí eu não sei dizer mais ou menos qual é o preço, mas eu diria que talvez seja em torno de $2.000 para clonar para você o plasmídio que você quer, e aí a transfecção você mesmo tem que fazer nas culturas de células, se você trabalha com cultura de células. Se for animal, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Bom, então, essa era a parte de conceitos introdutórios gerais que eu queria explicar para vocês terem uma ideia sobre o que é o sistema, por que teve esse impacto e quão factível você trazer isso para o ambiente do seu laboratório e dentro do seu projeto. Agora, essa segunda parte aqui, eu vou apresentar conceitos que o Felipe e o César, eu chamo de Cezinho porque eu conheço há muito tempo, mas vocês podem chamar de César, Dr. César. Então, os conceitos que o Felipe e o Cezinha vão precisar para as aulas dele, tá? Então, de uma certa forma, estou dando uma adiantada para vocês poderem entender lá na frente a segunda e terceira aula. Então, existem vários tipos de edições do genoma. Eu classifiquei aqui em codificante e região regulatória, que sejam regiões não codificantes. Vamos começar por uma deleção pequena e imprecisa, tá? E depois a gente vai progredindo nesses outros. E vocês vão entendendo como funciona o sistema. Então, o que é uma região codificante no genoma? A região codificante no genoma, como vocês todos sabem, é a região que vai, no genoma, gerar o RNA mensageiro. Então, a maioria de vocês já está familiar com o conceito de RNA mensageiro, que é o RNA processado depois do splicing e cuja tradução vai gerar uma proteína no citoplasma, ok? Se voltar e olhar no genoma, nós temos no genoma essas partes que são a região 5'-UTR, que não é traduzida, que vão fazer parte do RNA mensageiro, e os exons vão estar intercalados por introns. Os introns são regiões não codificantes na região gênica, que são removidos depois do splicing, ok? Então, o DNA genômico, necessariamente, quando tem intron, ele tem mais nucleotídeos, ele é mais comprido que o RNA mensageiro maduro, ok? Então, aqui do início da transcrição. Muito bem. Então, se usamos o Cas9 normal, o que ele vai lá? Então, digamos que eu quero editar
esse gene aqui, eu fiz o RNA guia para o primeiro exon, porque o meu objetivo é fazer com que esse gene deixe de ser expresso. Então, eu vou colocar o RNA guia logo no comecinho, né, porque botar no final não adianta nada, né? Vou botar no final, depois que transcreveu tudo, eu faço um buraco aqui. Não, você quer fazer um buraco aqui no meio, no começo. Então, eu fiz o RNA guia logo no começo, e aqui eu tenho a enzima, né, o complexo Cas9, vai reconhecer o RNA guia e vai fazer esse corte duplo, porque eu estou falando do Cas9 original, tá? E aí, a célula tem duas opções de fazer o reparo, porque quebra do DNA é deletério para a célula. Na hora que, enfim, é o fundamento dela, o cerne dela está com dano. Então, existe uma maquinaria de reparo. Nessa situação que você tem um corte duplo, você tem duas opções. A célula tem duas opções. Ela pode fazer o que eu chamo de NED, que é o nome Non-Homologous End Joining, e o outro é Homology Directed Repair. Vamos falar desse primeiro, porque esse aqui é o que é utilizado comumente. Esse Homology Directed Repair requer um DNA molde a mais, e eu vou falar mais para frente. Então, aqui nesse Non-Homologous End Joining Repair, encontrou-se, né, tendo detectado uma quebra dupla aqui. Isso também é uma forma de reparo quando tem danos e lesões por ultravioleta em fita dupla. O que o sistema falou, detectamos uma quebra, e aí ele diz, putz, que perdemos informações em ambas as partes, e agora? E aí faz aquilo que o aluno, eu comparo isso com uma situação que o aluno está na prova, e aí ele mais ou menos lembra da resposta, diz, então, o músculo tem actina e, putz, ele não consegue lembrar do nome miosina. Ele sabe que começa com M, e aí dá aquela chutada maravilhosa, e preenche aquilo e reza para que funcione. É mais ou menos isso. Então, como não tem dica nenhuma, nenhum dos dois lados, duas fitas, porque quando tem uma fita intacta, você pode fazer um reparo usando a outra fita intacta. Com o molde está tudo certo. Mas quando a mordida é o buraco nas duas fitas, o sistema tem que chutar. Então, o que acontece quando chuta? Às vezes chuta e chuta fica bonitinho, mas é raro. Então, aí não chuta completo, deixa a resposta em branco ou incompleto. Ou às vezes, não, fazer um esforço a mais, foi um aluno que estudou um pouquinho mais, né? Mas que não consegue lembrar das palavras direito, aí dá uma chutada, vou dar uma enrolada aqui, quem sabe eu ganho meio ponto nessa questão. Então, aqui nesse caso, é a região onde foi um triângulo, é onde foi, o alvo, onde deveria ter sido o alvo. Veja onde não teve reparo completo, tá? E aqui teve reparos, mas os reparos, eles são meio chutados. Veja assim, aqui o G ok, aqui o T virou um G, o C virou um A, a pessoa está desesperada, né? O sistema está desesperado para preencher o buraco e rezar que funcione. Às vezes até funciona, tá? Mas, mais frequentemente que não, o que acontece é que esses chutes aqui do sistema para fechar o buraco vão gerar no stop codon. E aí você tem uma proteína truncada. Então, a proteína chegando aqui, ela deixa de existir, tá? Ela não vai daqui para frente, ela vai estar completamente fora do eixo e não dá para usar. Então, você olha, é um pouco, nossa, né? Um pouco aleatório. Isso, por isso que é importante sequenciar o genoma para ver o que foi que a edição deu. Você nunca sabe o que vai acontecer quando você usa o Cas9 original, tá? Porque o problema não é o Cas9, o problema é o sistema de reparo, que é muito, ele, né, meio desesperado e chuta, tá? Bom, mas aí você fala, não, mas eu não quero fazer desse jeito, eu acho que esse negócio é muito aleatório, eu quero um negócio maior. Dá para fazer? Dá. Aí, nesse caso, o que se usa? Usa-se uma... E aí, demorou para eu conseguir achar a foto desse cachorro. Então, esse aqui é um cachorro, né, com a arcada maravilhosa, ou o cachorro original. Esse é o cachorro banguela, numa camada de dentes, e no outro não. Então, o que acontece? Nesse caso, essa Cas9 modificada, chama double nicase, então ela tem uma mudança do D-aspartato para o décimo D-aspartato para uma lamina, e aí o que acontece? Nesse caso, ele faz um corte único, ele não faz o corte duplo. Se você faz o corte, lembra que eu falei, quando faz o corte único, não é considerado um dano muito grande do DNA. Se for só um lado, então, basicamente, o sistema de reparo vem, tá aqui, tem outra colinha, eu só faço complementar, tá tudo certo.
Mas se eu uso o double nickase com 2 RNA guias diferentes, um nessa fita aqui e outro na fita superior, o que que acontece? Eu fico com quebras de DNA em lugares diferentes, e aí, nesse caso, dá para remover uma seção inteira, tá? Então, isso aqui é mais eficaz, é mais preciso, porque o off-target desse, necessariamente, vai ser diferente dos off-target desse segundo, então você não vai ter esse corte duplo no mesmo local do genoma, então isso aqui é mais específico. Você pode editar do tamanho controlado, porque você vai cortar aqui, os pontos de corte são muito bem definidos, e esse é o sistema melhor para fazer o que a gente chama de recombinações, tá bom? Então, existem variações, os jeitos de fazer isso, porque as pessoas agora estão começando a variar, a própria fazendo variações artificiais da Cas9 para poder manipular a sua atividade enzimática. Então, desse jeito, você consegue tirar um pedaço maior, de forma mais controlada. Desse outro jeito aqui, a mordida dele dá mais ou menos uns 12 nucleotídeos, varia um pouquinho. Então, a mordida, dependendo, né, da bocarra do cachorro, da pegada do cachorro, pode ser maior ou menor, mas nunca chega a ser mais do que 100, 200 pares de base. Quando você diz, olha, eu quero remover, vamos voltar aqui, quero remover o gene inteiro, você pode usar aquele D10A, o Cas9 variante, botar o o RNA guia aqui, botar o RNA guia aqui, você remove o pedaço todo, tá? Bom, vamos agora para a questão de substituição. Fala, não, eu não quero só fazer isso. Eu quero fazer uma coisa chique, eu quero remover o gene e colocar um GFP no lugar. Pode ser? Dá para fazer? Dá. Como é que faria isso? Aí, nesse caso, você depende dessa segunda situação, que tem que ativar a recombinação homóloga. Então, o NED, o Non-Homologous End Pair Joining, ele é uma maquinaria de reparo para pedaços pequenos que foram perdidos. Nesse caso aqui, na recombinação homóloga, é um mecanismo de reparo que pega pedaços grandes que foram perdidos. Nesse caso aqui, ele precisa, aí não dá. Aí é mais ou menos como, não é como se você tivesse esquecido o nome da miosina na hora de responder a pergunta sobre a citoesqueleto de músculo. Aqui é como se não tivesse estudado nada para a prova, certo? Aí vai precisar de uma cola, não tem jeito, eu sou contra, mas enfim. E aí a cola vem do template, tá? Porque não dá, não é só chutar. Então, o que acontece? Primeiro faz a edição do DNA, faz o corte. Esse passo é extremamente eficiente, porque é o Cas9 que está fazendo. O Cas9 tem eficiência de mais de 50% para fazer isso. Então, ele faz o corte. Beleza. Então, tirou esse pedaço aqui, está tudo certo, maravilha. Mas aí, como tirou um pedaço muito grande, vai precisar de um doador. Nesse caso, está aqui, né, vamos dizer, a nossa proposta inicial, vou tirar esse gene aqui e vou colocar para o gene de GFP, porque eu quero ver, né, o GFP no lugar, sendo expresso no lugar desse gene. Ok. Então, você vai ter que fazer braços de homologia, ou seja, essa região aqui tem que ser completamente homóloga à região antes, e essa aqui é a região depois do editado, para que isso possa ter pareamento para fazer recombinação homóloga. Então, essa parte vai sair e o sistema de reparo por recombinação homóloga vai utilizar esse GFP como DNA molde e colocar aqui. É como se você, voltando àquela analogia da cola na prova, é como se você não tivesse estudado nada para a prova, e aí você colou do colega, só que o colega ele estava fazendo uma prova diferente da sua, e você colocou uma resposta de geografia no lugar de uma resposta de biologia celular. Dá para notar? Dá, a gente nota perfeitamente quando as pessoas fazem isso na escola. Muito bem. Esse processo de recombinação homóloga, ela é muito mais ineficiente. Então, ela quando acontece de 1 a 10%, tá? Então, é por isso que o que a gente chama de knock-in, ou substituição genômica, ou fazer híbridos, quimeras, proteínas quimeras, são mais difíceis de fazer do que fazer a deleção, porque requer que esse passo limitante, é o passo de recombinação homóloga. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo da recombinação homóloga, para vocês verem. Então, aqui nós temos uma quebra, foi feita uma quebra, acho tão bonitinho isso, então removeu aqui, e aí, nesse caso aqui, você tem um template, o sistema procura, então aqui você tem a homologia, o braço de homologia, pareou, e ele usa esse trecho aqui que está faltando para sintetizar o trecho
né, para fechar o buraco, e o segundo fica como template. Então, é assim que acontece. Você pode colocar qualquer coisa aqui entre os braços de homologia que a recomendação homóloga vai colocar no local. Mas, como disse, é um processo muito pouco eficiente, tá? Bom, então, rapidamente, na parte final, vou falar um pouco das regiões regulatórias. O que são regiões codificantes e regulatórias no genoma? O que acontece é que eu falei sobre a região codificante, mas a transcrição ou não de um gene depende de elementos de ativação ou repressão, elementos regulatórios, que estão em regiões não codificantes, frequentemente distantes do codificante, às vezes até do outro lado, às vezes de outro cromossomo. Vamos falar do mesmo cromossomo, ok? Então, esses elementos regulatórios proximais, eles vão determinar a ligação de fatores de transcrição que vão definir se aquele gene vai ser expresso ou não. E o fator de transcrição, ligando ou não, vai depender do seu estado epigenômico. Então, vamos olhar isso aqui, é uma interface que o Felipe, vou correr um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo, é uma interface que o Felipe vai usar, que é o UCSC Genome Browser. Né? Então, o Genome Browser é disponibilizado pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz, e nesse Genome Browser, você tem um genoma de várias espécies, com várias anotações que são extremamente úteis para identificar as estruturas e os elementos. Então, você tem as coordenadas, você pode ter a versão de genoma. Aqui eu peguei o GAPDH de humanos, tá? Então, você vê que tem splices alternativas e anotações de exons e introns. Muito bem. Então, nesse site aqui, ele também é um repositório de informações que são acumuladas por pesquisas e publicações de outros grupos para identificar regiões que são regulatórias. Então, nós temos a possibilidade de puxar informações nessa base de dados de regiões regulatórias que são previstas por dados epigenômicos ou encontradas por evidências experimentais. Tudo isso é colocado nesse repositório público. E aí, quando você olha, o CAPDH está aqui, essa região codificante, e ele tem essa região aqui, se você fizer um zoom nessa região, você vai conseguir ver a sequência de nucleotídeos que são de candidatos a sequências regulatórias, tá? Nessa situação, o que acontece? Essas regiões, elas vão ser especificamente alteradas e moduladas por assinaturas epigenéticas. Então, o que é assinatura epigenética? Então, rapidamente, que isso aqui é um dos mecanismos que está sendo bastante utilizado na aplicação de Cas9 CRISPR, que é edições no epigenoma. Então, vocês, né, que são de biologia celular, também estão bastante familiares com a situação de que o genoma é empacotado em vários níveis de empacotamento, tem eucromatina e heterocromatina, mas necessariamente envolvidos por estonas, tá? Então, ele está enovelado em grupos de estonas, e o próprio nucleotídeos podem ser modificados também. Então, ao conjunto de modificações de estonas e metilações e alterações do DNA são o que a gente chama de modificações epigenéticas. Por que epigenéticas? Elas estão na superfície do genético. O genético é o quê? São a sequência de nucleotídeos, mas em cima dessa sequência de nucleotídeos nós temos uma outra camada de regulação, que é a regulação das proteínas associadas, nesse caso estonas, ou dos próprios nucleotídeos, tá? Então, dependendo do código que é colocado, no caso de estonas, elas podem ser acetiladas, então são modificações após a tradução, que são feitas no meio, uma vez elas já estando no cromossomo, elas podem ser modificadas para acetilação, metilação, fosforilação. Cada uma dessas modificações é um código diferente e é interpretado por proteínas nucleares de forma diferente. Então, aqui é um exemplo de modificação de genoma, é um exemplo muito limitado, nós cada vez mais descobrimos mais modificações de genomas. Notem aqui, isso aqui nós estamos falando de estona 3, lisina 36 ou lisina 79, é a mesma estona. Ela pode estar trimetilada na lisina 36, ela pode estar bimetilada na lisina 79, e isso vai dar um sinal diferente para a célula interpretar, em termos de transcrição. Então, se você for pensar, é quase como se fosse um painel de som. Então, as regiões regulatórias é como se fosse aqueles painéis de som, você tem aquele monte de dials, monte de botões e, sei lá como é que chama aquele negócio que sobe e desce, dimmer, bom, enfim, transduçores. Aumentando os baixos e os altos, o output na transcrição vai ser diferente, tá?
Então, essas metilações, essas assinaturas epigenéticas, elas são como se fossem variações que você tem no painel de som, que podem ser modulados para que o resultado, em termos de transcrição ou nível de transcrição, reduzir nível de transcrição, aumentar nível de transcrição, são diferentes. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando, novamente, histona 3, lisina 27, trimetilada. Nesse caso, vai determinar que o gene tem que ser inativo, tá bom? Então, assinaturas epigenéticas fazem esse tipo de modulação. E aqui vocês podem ver que são lisinas diferentes da mesma histona. A histona 3 é a mais conhecida. Então, o conjunto, isso aqui novamente é um quadro muito limitado, o conjunto de modificações que são feitas vai fazer com que aquele gene esteja on ou off. Esse tipo de assinaturas, elas vão depender muito do estado da célula, o tipo de célula, o estado de diferenciação, e todas essas informações estão sendo acumuladas novamente nesse repositório público. Então, por exemplo, a assinatura de lisina 27, acetilada, na histona 3, vamos ver o que ela faz aqui. Lisina, eu não tenho aqui, que ruim. Acetilada 27 metilada, acetilada eu não coloquei, desculpa. Mas aqui vocês estão vendo são os níveis de lisinas acetiladas que existem em 7 linhagens celulares diferentes. Então, se você trabalha com, sei lá, HeLa ou REC293, você pode puxar, eu acho que tem essas no ENCODE, você pode puxar o estado de metilação o estado de metilação das histonas e da epigenética daquele gene para tentar entender se ele está on ou off naquela sua linhagem celular, tá? Mas você tem que se atentar para a linhagem celular e tecido que está sendo utilizado. Então, isso é uma forma também de você identificar regiões regulatórias. E por que isso é importante? Porque agora nós temos, e aqui não é nem um cachorro banguela, é um cachorro com, sei lá, como é que se chama esse negócio, coloca no focinheiro, com focinheira no cachorro, e ele não tem nenhuma atividade enzimática de crivar, mas só tem a função de farejar, tá? Então, você colocando o RNA guia, você dirige para a região, então, digamos que, eu quero editar essa região aqui, o epigenoma dessa região aqui. Então, eu faço o RNA guia para essa região, levo esse RNA guia, esse caso vai dirigir o caso 9 defeituoso para lá, e o que vai acontecer que esse RNA, esse caso 9 defeituoso, carrega com ele moduladores de epigenética ou ativadores. Né? Então, aqui você está modulando para reprimir, vou mudar a epigenética para dar uma assinatura de repressão, e aqui eu estou ativando a expressão gênica independente do estado de epigenética do local. Então, agora abre todo um novo... Então, o VP de 64 é uma enzima não, é uma proteína nuclear que recruta a maquinaria de transcrição. Então, você está artificialmente fazendo com que isso aconteça, mesmo que a assinatura epigenética não seja condizente com a ativação. E aqui você está revertendo uma proteína ativada para uma proteína reprimida. Então, esse tipo de modulação, então aqui é um outro exemplo, aqui o LSD1 também é uma enzima que vai mudar o tipo de perfil de metilação daquele epigenoma e, portanto, modificar a atividade transcricional daquele gene-alvo que você escolheu. Então, esse tipo de modificações torna com que as aplicações do Cas9 cripto sejam muito mais ricos. E depende muito da pergunta que você está fazendo no seu projeto para decidir que tipo de ferramenta usar, como que você vai usar e pensar bastante bem nas aplicações e no potencial que isso pode abrir para vocês. Então, eu vou querer terminar aqui recomendando alguns livros. Esse é o livro que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Genética, tá? A Introdução à Técnica de CRISPR é feito por vários autores, pesquisadores brasileiros, está em português, falando sobre CRISPR em várias situações. Vale a pena dar uma conferida, acho que está no site da SBG. Esses dois são recursos gratuitos, estão em inglês, depositados na internet pelo GeneScript, e o Gene é uma empresa sem fins lucrativos que faz distribuição de plasmídios, e eles são o repositório principal para plasmídio de CRISPR, de Cas9, para clonar o seu RNA guia. E eles estão sempre atualizando esse recurso, eu acho extremamente didático esse recurso deles, todos os três são didáticos, e depende de como, assim, qualquer forma, pega esses dois que são de graça, né? Dá uma olhadinha. E, se puder, peça a sua biblioteca para comprar esse aqui, para vocês terem disponível.
Mas eu acho que com esses recursos é o suficiente para vocês entenderem um pouquinho mais além do que foi abordado na aula.